Espetáculo. Ora viva, pessoal, viva. Bora, então vamos lá. Estava a dizer, a ver se não me esqueço. Por exemplo, na aula anterior, está cerca de, quando me fazem perguntas, fazerem de forma a que a resposta possa ser usada para todos os outros. Por exemplo, veio um grupo na turma anterior desabafar, dizer, temos aqui um erro que só acontece às vezes. E eu disse-lhes, boa, pronto, vá, desabafem, para aí. E eles desabafaram, que o erro só acontecia às vezes. Que recomendação é que lhes dei? Uma recomendação que posso dar a qualquer um, que não é nada do outro mundo, é só isto que é. Primeiro passo, observabilidade. Eu, para poder corrigir um erro, tenho que poder saber o que é que está a acontecer, qual é que é o erro e quais foram as circunstâncias em que o erro se manifestou. E quanto mais puder observar isso que são melhor, logging é uma forma. Vamos pôr logging nisto. Segundo, recomendo-lhes, não se preocupem em fazer o erro desaparecer. Preocupem-se em garantir que ele acontece sempre. Porquê? Assim identificamos o erro, exatamente. Porque ao ser capaz de replicar sistematicamente o erro, eu compreendi-o. E se eu compreendo, consigo resolver. Ok? Se não consigo agora, vou conseguir daqui a meia hora. Mas consigo resolver porque o compreendi. Se eu não sei o que é, caramba, estou refém, não é? Das bruxas e dos mistérios e das coisas da vida que dão infartos às pessoas. E coisas piores. Ok? Portanto, já sabem, eu nesta fase já não estou absolutamente obcecado por falar de coisas. A malta que precisa de fazer a opção C, com a conversa de hoje, já fica quase pronta a fazer a versão. Mesmo que, mas eu queria com Wi-Fi Direct. Está bem, mas se não chegar a tempo, o Wi-Fi Direct consegue resolver com isto. Vão ver que é muito simples o modelo de programação. E, portanto, já não há muito mais que eu esteja obcecado por falar. Eu preciso é que vocês concretizem tudo aquilo que eu ando a dizer no trabalho. Está bem? Portanto, se têm dúvidas, perguntem-me, mas eu tento partilhar e que a resposta sirva para muitos e não apenas um. Está bem? Portanto, já sabem, sem dramas. Vamos lá a isto. O que é que eu quero hoje? Hoje, quarta-feira, lá estou com a segunda-feira. Hoje, quarta e por aí adiante, vamos continuar a fazer o jogo do galo. Para já, concentrados no lobby. O lobby implementado num primeiro momento à custa de Firestore, Firebase Firestore. Já vou falar do que é isso, já vou para quem nunca usou uma DocumentDB, eu já vou dizer o que é. Estão aqui os links, está bem, mas antes disso quero mostrar isto a funcionar. Portanto, já na demo que fiz antes, recomendação, vocês vão fazer uma demo, gravem um vídeo com a demo. Ok? Gravem, porque corre mal. E às vezes, se puder correr mal, vai correr mal. E quando há muitos elementos envolvidos, que são normalmente estas coisas que já se aproximam no final do curso, já há muita coisa, eu tenho aqui muita coisa envolvida nisto. E o exemplo é simples, tem muitos elementos, mas ao ter muitos elementos, a probabilidade de erro aumenta. Ok? Portanto, a probabilidade de correr mal aumenta. E, portanto, correr mal, olha... Não foi a TDS que o professor usou o Firestore inicialmente e depois mudámos para o Bom? Foi. Exatamente, sim. Sim. O cartão de crédito, termos que ter... Sim. Podem criar um cartão de crédito, porque no terceiro semestre achei que, não faz sentido. Aqui, se vocês quiserem usar isto, põem um cartão de crédito, criam um MBNet. Portanto, no terceiro semestre é agressivo estar a pedir isso à malta. No quinto semestre a malta já não tem. Até porque posso-vos dizer que, neste caso, isto não tem custo, isto está no free tier. Percebem? Eu não gasto dinheiro nenhum com isto. Porquê? Estamos a falar de volumes de dados muito baixos. Está bem? E, portanto, não é um problema. Seja como for, vou aproveitar para dizer a mesma coisa. A maior parte da malta anda a fazer uma solução que envolve uma API, HTTP. Só que mandar vivo ao pessoal. Ora, viva pessoal. Tem uma API HTTP. Faz parte da solução. A abordagem baseada em Firestore e a seguir em Wi-Fi Direct são interessantes porquê? Porque reduzem os custos operacionais. Se eu puder ter uma ideia, não é? Que é suportada exclusivamente nos clientes, por software que eu faço deploy nos clientes, ou com uma componente de servidor mínima, o custo operacional para pôr a ideia em andamento é baixo, ou nulo, no caso de ser só a aplicação mobile, percebem? O custo de ter hosting, quando eu quero pôr em marcha uma ideia, verificar a sua execuibilidade, se é útil, se não é útil, se exigir hosting, aumenta os custos operacionais de arranque. Isso
Portanto, aquilo que eu vos vou falar não é só para resolver o problema da malta que está a fazer a opção B do trabalho, é também porque a opção B do trabalho é uma forma de ter custos operacionais associados ao jogo mais baixos. Reparem, qual é que é a comparação entre a B usando o Wi-Fi Direct e a C, a opção C do trabalho, usando o API HTTP? Bolas, é que num caso os custos operacionais da RANC são zero, não é? Do Wi-Fi Direct, e no outro os custos operacionais da RANC são de ter lá a pagar o hosting de uma Web API, ok? Está bem, tem que free tier nos providers, tem que free tier e, portanto, posso fazer um deployment inicial com custos quase zero. Epá, mas é mais um elemento de solução, percebem? Portanto, pode ser interessante considerar abordagens em que o arranque não envolve uma componente de servidor. Bom, aqui, exatamente, estou sim senhor. Como é que é? Portanto, é isso mesmo. A aula é presencial, mas está a ser transmitida na Twitch. Portanto, aqui o que é que eu vou mostrar? Vou-vos mostrar a lobby. Portanto, tenho um dispositivo real, este, ok, está aqui, diz, não está cá ninguém. Tenho dois dispositivos emulados, este, ok. Viram ali aquele momento em que apareceram umas coisas que depois desapareceram? Porque está, num primeiro momento, a observar uma versão local dos dados e só depois é que há uma sincronização da versão local com a versão que está no provider, está bem? Que está no GCP, Google Cloud Platform. Portanto, e agora aqui também é a mesma coisa. Viram? Portanto, há um momento em que... Portanto, ok. Portanto, o que é que a gente está a ver aqui em cada device? Se este aqui sair, desapareceu dos outros dois. Estão a ver? Tá? Ok? Aqui sou o PA-LVP, nos outros dois é o Player 1 e o Player 2. Portanto, como é que estes devices estão a comunicar entre si? Usando uma base de dados partilhada. Está bem? Se essa é a melhor abordagem? Não. Se eu tiver uma Web API por detrás, eu tenho a oportunidade de controlar todos os acessos e, consequentemente, acrescentar a lógica que eu pretender. Portanto, do ponto de vista de médio e longo prazo, mais interessante ter uma solução baseada numa Web API, porque tem uma indireção que, me dá desacoplamento tecnológico aos clientes, portanto, eu posso ter clientes de quaisquer, aqui também, na verdade, usando esta abordagem, porque tenho SDKs para tudo e mais umas botas, mas porque me dá a oportunidade de fazer controle de acessos, de acrescentar a lógica que eu pretender, controlada num local controlado por mim. Reparem, quando eu faço deploy do software nos clientes, eu perdi controle sobre aquele software, não é? Aquilo foi para o cliente. A Web API é um controle. Eu tenho controle sobre ela, ok? Quando está deployed, mas está sob a minha alçada, não está assim tão distante. Está bem? Portanto, todavia, os custos operacionais disso são superiores aos custos operacionais de usar esta abordagem que eu tenho aqui. Está bem? Essa é a lógica que está subjacente a isto. Está bem? Portanto, dito isto, isto é o que eu queria mostrar. Para já é só isto. Depois vamos jogar. Okay? Quero ver se na quarta-feira que vem já chego ao ponto de estarmos a jogar por esta via. Mas para já vou mostrar-vos como é que isto se usa. Está bem? Em vez de estar sempre... Imaginem vocês que e tal, mas eu não quero pôr cartão de crédito coisa nenhuma, não quero ter, isso é arriscado demais, gostava de usar, mas não quero nada disso. Podem ter um emulador, acho que pode-se usar um emulador sem ter uma conta com cartão de crédito e diabo 7. Acho. Mas confirmem, está bem? Porque eu pus aqui, nos links, estão a ver, Adding Firebase to an Android Project e Getting Started with Firebase Emulator, que são os links para fazer setup disto. O setup é altamente prescritivo, muito fácil de seguir, não vale a pena estar aqui com grandes considerações, nem sequer a mostrar isso, parece-me. Não é útil, é só aborrecido. Porque é seguir as instruções e pronto. Portanto, o que é que nós temos? Vamos àquilo que se chama... Portanto, para ter um emulador, tem que ter instalado localmente as ferramentas Firebase de linha de comando. Firebase CLI, ok? Como isso se chama. Depois de ter o Firebase CLI, faço download e instalo do emulador. Ao ter um emulador, posso colocá-lo em execução. Como é que se vê o emulador a executar? Como é que eu o vejo? Vejo assim, ok? Estão a vê-lo? Está bem? Isto é a consola, Ctrl+C, está a terminar. Agora parou, não é? Vou pô-lo a correr de novo, estão a ver? Isto é uma linha de comando normalíssima. Chega aqui, Firebase Emulator Start. Arranca com isso, meu. E agora ele arranca com os emuladores Firebase. Firebase não é apenas uma base de dados Firestore, ok? É um conjunto de serviços, nomeadamente autenticação e diabo 7. Portanto, este emulador é completo. Simula tudo isso. Eu aqui estou especificamente interessado em Firestore.
E ao clicar aqui, abre esta UI. Aqui tínhamos, vou fechar o visor, já não é preciso, já mostrei o que queria. Vou fechar isto e vou fechar isto para poupar recursos para já. Agora, no emulador, o que é que eu queria mostrar? Queria mostrar-vos isto. Estão a ver? Esta é aquilo que estávamos a ver quando estava a fazer a demo com os devices e com o device real. Aparecia aqui informação. Este aqui é a perspectiva dos dados que estão guardados na Firestore do emulador. Está bem? Local, tudo local. Os devices emulados, os emuladores Android, já vêm pré-configurados para, ao tentarem falar com um IP específico, então isso já está na tabela de roteamento do device para ir ter à máquina hospedeira ao porto deste tipo, está bem? Portanto, isso já está pré-configurado, não tive que fazer nenhuma alteração ao emulador Android. É isso que eu estou a tentar dizer. Foi instalar, é plug and play, é instalar e brincar, está bem? Foi exatamente isso que aconteceu. Ok? A seguir, para instalar o emulador, está aqui. Seguem a informação que está aqui, Getting Started with Firebase Emulator, está bem? Fazer a ligação entre um e outro, agora vou-vos mostrar aos poucos os elementos envolvidos nisto. Antes disso, estou interessado em descrever-vos o modelo de programação. E para vos descrever o modelo de programação, posso usar isto. Qual que é o modelo de programação? Toda a gente já usou uma DocumentDB ou não? Document Database. Nunca usaram? Pronto. A malta de TDS usou. O que é uma DocumentDB? Uma DocumentDB é uma base de dados cujo modelo de programação é suportado na ideia de documento. O documento é o átomo. E o que é um documento? São pares de nome valor. E o que são os valores? São os tipos de dados suportados pela DocumentDB. Está bem? Portanto, um documento é um conjunto de pares de nome valor, em que o nome é uma string, o valor é um tipo de dados suportados pela DocumentDB, que eu já vou mostrar quais são. Isso varia na especificidade de base de dados para base de dados, mas em geral há um conjunto de dados unanimemente suportados, ok? Portanto, amplamente suportados. Como? Isto é uma base de dados, não corre em NoSQL, isto é uma base de dados alternativa às bases de dados relacionais, está bem? Existem outros modelos de dados alternativos, certo? Este é há as Key Value Pairs, há as DocumentDBs, há as tabulares, há vários modelos de dados, está bem? Portanto, se vocês... O modelo de dados relacional é apenas um modelo de dados usado em bases de dados que dão serviços de persistência de dados. Existem outros, está bem? Esta, em particular, é uma DocumentDB que tem documentos com aquelas características que vos disse e depois tem coleções de documentos. Posso organizar esses documentos em coleções, em grupos. A coleção podem imaginar como se fosse o conjunto dos documentos daquela coleção. Está bem? Existe ainda um outro elemento no modelo de programação em Firestore, que é o quê? É a ideia de referência. Portanto, eu tenho uma coisa é o documento, outra coisa são as referências para esse documento. Num primeiro momento, eu obtenho as referências para o documento. Num segundo momento, uso essa referência para fazer interrogações ao documento. Está bem? Obter o seu conteúdo, por exemplo, fazer-lhe atualizações e diabo a sete. Portanto, há o documento e a coleção e há as referências para essas coisas. Está bem? São duas coisas que têm manifestação na UI. A ideia é separar, é o padrão handle body, em que eu tenho um handle que representa a coisa e depois tenho o body que é a coisa propriamente dita. Isto dá-me a oportunidade de manipular as referências para a coisa de forma independente da coisa em si. Está bem? Por exemplo, eu quero especificar algo, uma operação, sem que para isso tenha que chegar ao conteúdo daquilo. E é útil nessas circunstâncias. Está bem? Pronto. Dito isso, falta dizer o quê? Quais é que são os tipos de dados? Tudo isto que eu estou aqui a dizer é uma descrição abreviada do que está aqui escrito. Está bem? Documents, Collections and References. Eu coloquei os links. E aqui os data types. Vamos atrás. Quais é que são os tipos de dados suportados? Viu, como é que é, Laura? Estás bem? Os tipos de dados suportados são estes. Arrays, booleanos, bytes, datas e tempos, floating points, pontos geográficos, integers, pares de nome-valor, não é? Mapas, em que o valor tem que ser sujeito a ser uma coisa destas outra vez. Estão a ver? Portanto, no fundo, com isto, e claro, strings. Null, não tem nada. Portanto, estão a ver? Há referências para outros documentos, nomeadamente nesta forma. Ok? Percurso, caminho, path, se quiserem. Está bem? É isto. É um modelo de dados elementar. Nada do outro mundo. Se nós temos grafos de objetos em memória mais ou menos sofisticados, o que é que temos que fazer?
de alguma forma, os transformar numa representação que encaixe nisto. Da mesma forma que tem que haver uma adaptação do grafo para o modelo relacional, que é papel das ferramentas da ORM, Object Relational Mapping, tenho que eu fazer um Object Document Mapping, eu próprio, portanto, para poder transformar o meu grafo de objetos numa representação passível de ser guardada numa DocumentDB. Está bem? Pronto, é o esforço de adaptação de uma realidade à outra. Tenho que eu fazer. Mas é isto. Não há muito mais a dizer acerca disto. Está bem? Para já, está entendido? Tranquilo? Pacífico? Ok. Portanto, quando nós olharmos para a API, que eu vou começar a mostrar, vamos começar aqui a fazer umas coisas, vamos começar a ver isso. DocumentDB, não. DocumentDB é o nome dado a este tipo de bases de dados, em que os elementos do modelo de dados são documentos. Ok? A variante de uma DocumentDB em AWS é a Firestore. MongoDB é outra alternativa. Existem outras. Está bem? Desculpem, da AWS não é nada Firestore, pá. Da AWS é... eu usei isso. Aqui é a da Amazon é o S3. Não, o S3 não é Document, é Key Value Pair. S3 é Key Value Pair. Na Amazon também tem um. Tem. Epá, não sei o nome é Dynamo, é capaz de ser Dynamo, é isso mesmo. Epá, enfim, há várias. S3 é Key Value Pair. É Key Value Pair, ou seja, é storage de Key Value, em que o value é o que for. Porque elas são todas storage, ok? Só que aí é blob. Estás a dizer file storage no sentido em que é blob. O que lá põe é uma coisa opaca, que não é interrogável. Ok? Pronto, epá, eu não sei qual é que é. Isto pergunta-se aqui no instante à internet, já agora não custa nada saber. AWS DocumentDB. AWS DocumentDB. Pergunta-se aqui à internet. Data Services, NoSQL, Low Latency, Fast. Isto aqui é hospedável em AWS. Acho que é outra coisa. Acho que Dynamo vale por si só. Epá, não está aqui evidente. Mas pronto. Eu posso ter Mongo, mas isto é porque a AWS fornece serviços de cloud computing a vários níveis. Eu posso ter máquinas virtuais e ir lá colocar as bases de dados que eu quiser e, portanto, enfim, fica difícil a comparação, ok? Fica difícil a comparação. Mas respondendo à pergunta, a DocumentDB é a caracterização geral deste tipo de bases de dados, da mesma maneira que quando eu falo de uma base de dados relacional, eu estou a falar de bases de dados relacionais. Quais? Epá, quantas querem? Não é? Certo? Pronto. Aqui, MongoDB é uma base de dados DocumentDB. E esta é Firestore, do GCP, Google Cloud Platform, que é o que nós estamos aqui a usar. Está bem? Portanto, de seguida, o que é que a gente vai espreitar? Vamos olhar, não vamos aprofundar estas coisas, portanto, esse não é o estudo, estes temas são estudados em computação na nuvem. Nós aqui vamos vamos compreender o modelo de programação e vamos colocar na perspectiva de quem vai usar estas coisas. E o que é que precisamos de saber mais para usar? Precisamos de conhecer, grosso modo, a API. Em particular, a API disponibilizada via Android SDK. Portanto, a gente o que é que vai fazer? Vai instalar o SDK, que nos vai dar o conjunto das primitivas que vamos usar para aceder à Firestore. Está bem? E o que é que eu posso fazer com o SDK? Adicionar elementos, atualizá-los e apagá-los. E ler documentos. Ok? E coleções. Ler como? Com queries e observable queries. Ok? Lembram-se de eu vos ter dito que em Room eu podia, fazer uma interrogação e vinha o resultado naquele instante. 2, fazer uma interrogação e receber o flow de volta, e o flow representava aquilo que se chamava Observable Query. E a Observable Query é o quê? É uma query, uma interrogação que eu faço neste instante, mas que agora registrei também interesse em receber alterações ao lote dos dados que resultam daquela interrogação. Eu aqui também posso fazer essas Observable Queries, está bem? Não com flows ainda, mas com uma outra estratégia que é o registro de listeners, portanto, padrão observable explícito, em que eu registro explicitamente o código que eu quero que seja executado em função de uma alteração ao que eu estou a observar, está bem? Eu vou mostrar como é que isto se faz. Porquê? Porque é o que eu estou a fazer para que aquelas alterações no ecrã do lobby aconteçam quando entram e saem pessoas, eu fiz uma interrogação observável. Portanto, eu fiz uma observable query, que é, fiz uma interrogação a dizer quais é que são os elementos que estão
aí dentro do lobby, portanto, nisso, e tranquilo, na boa, só estava a ressoar, não, tranquilo. E depois o resultado dessa observable query, que vai sendo atualizado, eu vou apresentando no ecrã. Está bem? Pronto, dito isso, o que é preciso sabermos mais antes de eu vos começar a mostrar código? Deixem-me cá ver se eu vos falei tudo. Sim, é preciso dizer-vos o seguinte, eu tenho dois ambientes, um ambiente real suportado via GCP, propriamente dito, Firestore, na cloud, está aqui, via a minha consola, e um ambiente emulado, acessível na minha própria máquina, estão a ver? Cujo link para a instalação também está ali. Como é que eu digo, como é que eu configuro e como é que eu configuro o outro? O que é que eu preciso de ter num e no outro? Primeiro, para eu ter acesso ao SDK Android, tenho que fazer o quê? Acrescentar a lib, tenho que acrescentar o SDK ao conjunto das dependências, óbvio. Segundo, que é o que eu já vou fazer a seguir. Segundo, para eu ter acesso à versão online disto, tenho que fazer o quê? Tenho que fazer um conjunto de configurações, nomeadamente API keys e afins, que serão usadas depois nos bastidores pelo SDK para comunicar com a API HTTP que aqui está bem? Porque é isso que está nos bastidores do SDK que eu vou usar. Portanto, dito isso, compreende-se o conjunto de passos que eu tenho que fazer e que estão descritos com algum detalhe, com o detalhe necessário nestes links que eu partilhei. Está bem? Vou tentar ser o mais breve possível a fazer essas coisas. E vamos ver. Portanto, não vou seguir o guião, vou copiar umas coisas de um lado para o outro, nomeadamente, tenho aqui no meu projeto tudo isso, aqui no meu projeto, vou passar isto para o lado, vou usar a abordagem do costume, está bem? E vou começar a copiar e vou pôr aqui para a frente. E já mostro como é que isto se usa. Vou começar usando o emulador. Já disse porque é que é interessante usar o emulador, já vos disse, não é? Porque isto reduz o ciclo de feedback, é preciso menos coisas, menos setup para estar em desenvolvimento. Posso e devo usar isto em contexto de testes automáticos e, portanto, essa é a argumentação para usar o emulador, que aumenta a velocidade de desenvolvimento e correção de bugs caso ocorram. Um bug eu detetei na minha app, já detetei quando estava a fazer a demo para a turma anterior. Bom, dito isso, o que é que me falta? Vamos arrancar com o Android Studio, mas desta feita com o nosso projetozinho aqui, o que temos andado a fazer. Portanto, Open Recent 52D, não é? Este é 52D. Pronto, aqui está. Portanto, uma das coisas que eu quero já dizer de avanço é, estão a ver esta abstração que idealizei? Portanto, este contrato público em que tenho aqui uma interrogação não observável e tenho aqui um enter que tem subentendido uma interrogação observável, eu constatei, por força de estar a fazer testes automáticos, que precisava de refinar esta API. Desculpem, este contrato público, esta interface. Refinei-a um bocadinho, está bem? Já trato disso, já trato de o fazer. O fake lobby, eu vou jogar fora, já não precisamos de nada fake aqui, porque vamos ter uma implementação de facto real. Está bem? Portanto, vou apagar isto. Step 1, não quer cá este fake. O fake serviu o seu propósito e não há drama nenhum. A malta que está a aprender, que começa nestas coisas, tem sempre reservas relativamente a apagar código, não é? Então aquilo deu-me trabalho a escrever, agora vou apagar. Não, o código pode ter duração circunstancial. O código cumpre um propósito, resolve um problema. E às vezes é só resolver o problema de dar um passo no sentido da solução final. E não vai estar na solução final, ok? Apenas viabilizou lá chegar. Portanto, sem dramas. É para apagar código, apaguei. Está bem? Ctrl Alt O. E agora, próxima coisa. Quero acrescentar as dependências do SDK. Certo? Imagine. Como? É para eliminar os imports desnecessários. Mas olha que eu alterei alguns. Não sei se para vocês vai ser o mesmo. Eu alterei alguns deles, ok? Uns quantos. Alterei, portanto, já não sei. Repara, faço isto. Isto sou eu. Esse é o Command Option. Isto é assim. Command Option tal. Enfim, tenho uns quantos. Às vezes, quando estou concentrado na codificação, eu uso naturalmente
Mas quando estou concentrado no que estou a dizer, às vezes esqueço-me de usar os atalhos, porque estou tão concentrado naquilo que estou a tentar dizer, a mensagem que estou a transmitir, que clico, porque estou a pensar noutra coisa, está bem? Mas sim, isto é daquelas coisas que, imagina tu que estabilizas e usas sempre a mesma ferramenta. Faz sentido investir tempo a customizares um conjunto de atalhos para que não percas tempo com o movimento do braço, do rato, isso retira tempo. Mas também já disse o seguinte, eu muitas vezes, que é, nós, engenheiros de software, não somos tipógrafos, não somos datilógrafos, aliás. Isto não é acerca de escrever muitas letras por segundo, está bem? Até porque se eu escrever devagarinho dá-me tempo de pensar no que é que estou a fazer. Se eu for de rápido, isso não é muito útil, está bem? Pode ser fixe para a malta dizer nas festas, não é? Já está a utilizar o nenhum vinho. Está o quê? Já estás no vinho. Muito forte. Reparem, depende muito do perfil da pessoa, depende de como é que ela se sente confortável. É óbvio que é interessante aumentarmos a nossa proficiência a usar, portanto, a nossa vontade a usar as ferramentas que temos. Quando mudamos com muita frequência de ferramentas, isso. Quando o nosso cérebro está focado noutra coisa, também pode não nos surgir natural. Mas vale a pena investir. Quando a ferramenta é aquela, bora investir tempo, pelo menos, a ser rápido a usá-la. Porque isso faz com que a gente consiga aumentar a velocidade. Agora, isso não é tudo. Isso não é o essencial, na minha opinião. Eu preciso ser capaz de pensar em condições. Isso requer pausas, tempo, porque a gente... Eu sou lento, digo isso, penso muito lentamente. Olha, tu estás-me a querer focar hoje, o que é que se passa contigo? Queres ver como é que isto se faz? Está bem, vamos embora. O homem está sempre a disparar. Bora. Certo? Portanto, isto para dizer o seguinte, vou fazer a implementação disto, mas vou também, ao mesmo tempo, fazer um pequeno refinamento do contrato público. Porquê? Porque ao fazer os testes, constatei que este não era o ideal. Está bem? Portanto, fruto da minha experiência, ao começar a fazer os testes automáticos, comecei a sentir, não é bem isto que eu quero. E se calhar faz sentido começar pelos testes, precisamente. Não é? Vou começar a puxar para aqui os testes automáticos que fiz, porque assim também dá para ver o uso da base de dados. Está bem? Dá para ver algumas interrogações que eu fiz em contexto de testes. Continuando, então vamos lá a isto. Primeiro passo, preciso de fazer inclusão das dependências. A inclusão das dependências é no-brainer, não merece grande conversa, primeiro momento, copiar. Vamos lá aqui copiar as dependências. Isto está tudo nos receituários que eu publiquei, está bem? Portanto, é altamente descritivo, não há muito mais a acrescentar, portanto vou copiar. A primeira coisa preciso de acrescentar, eles recomendam que acrescente isto ao top level, aqui, está bem? E o que é isto? É a indicação de onde é que pode ir buscar, fazer a resolução das dependências. Qual dependência? Esta. Portanto, eu não pus isto no Gradle do app, podia ter posto, ok? Porquê? Porque eu posso ter uma aplicação que é composta por múltiplos módulos, em que um dos módulos é o outro, que eu tenho, o módulo da app. Eu tenho usado isto single module, mas pode ser multimódulo. Está bem? Eu, por simplificação, tenho usado apenas como módulo. O que é que a gente ganha com ser multimódulo? Bom, separação física dos artefactos, que depois vão todos empacotados na mesma coisa, mas imaginem que eu quero otimizar tempos de build, por hipótese. Em vez de ter um build completo, faço build do módulo em que anda a trabalhar e, portanto, tudo isto, em circunstâncias em que tenho uma aplicação com alguma dimensão, melhora a experiência, a velocidade de desenvolvimento, se quiserem. Portanto, aqui a dizer ponha-se em todos, está bem? Para isto, o que é que eu tenho que ter? Tenho que ter instalado os Play Services no device. Isto faz com que eu só possa usar esta brincadeira em dispositivos com Play Services. A maior parte deles tem, os reais, não é? Tem isso. Nos emuladores temos de ter o cuidado quando instalamos pôr lá os Play Services, está bem? Mas nos dispositivos reais quase todos têm, porque é a forma que eu tenho de fazer chegar software ao dispositivo, não é? É uma das formas. Pronto, acrescentei isto aqui, está bem? Esta dependência, que inclui o SDK, e agora vamos aqui ao outro. Já vou olhar aqui, e agora isto também tem um plugin, que eu vou acrescentar aqui, e é este plugin que acho que está, ok? Vou pôr aqui este plugin. Assim. Portanto, isto sugere que é a alteração do procedimento de build, porque eu estou a incluir um plugin Gradle. E, por fim, isto. Eu deixei as is até porque me dá para falar disto, para o caso de vocês um dia irem trabalhar nestas coisas. Entretanto, eu depois hei de atualizar as versões, para já fica assim.
Eu tenho que alterar estas versões, mas não vou fazer. Se calhar faço já. Já vejo. Bom, vou pôr aqui. Já vejo. Pois é interessante eu manter as mesmas versões de um lado e do outro. Eu já atualizei as versões sem grandes dramas, não é? O app compat eu não preciso. JSON, deixa-me só. Isto aqui passou a 1.7.0. Isto aqui passou a 1. Já agora, não resisto, está bem? Perdoem-me, mas fica já tudo na versão. Isto é 1.5. É capaz de ter. Mas isto não faço com muita frequência. Isto não é daquelas coisas que se faça a toda a hora, percebem? Vou fazendo aqui com vocês, porquê? Porque nós estamos em momento de desenvolvimento inicial e se estamos em momento de desenvolvimento faz sentido manter estas dependências o mais atuais possível. Uma vez que esteja deployed na rua, não é com ligeireza que se fazem alterações de dependências, ok? Isto não é bem assim. Quando é minor, percebem? Quando é o bug fix, o último dígito do semantic version number, que é este. Em princípio não há problema, notem que eu disse em princípio. Isto aqui chama-se semantic versioning. Nunca vos falaram disto? Oh caramba! Não! É daquelas coisas que um gajo dá de barato que acha que alguém há de falar e depois na verdade nunca ninguém fala, não é? Deixem-me só aqui espreitar. Ok. O que é semantic versioning? Se fizerem uma busca na internet vão lá parar ao sítio onde está o documento que descreve como é que... É uma proposta de como... Que critérios usar para fazer variar esta numeração, está bem? Isto é major, minor e agora isto normalmente é bug fix ou fins. Portanto, quer dizer que quando há uma mudança, por exemplo, se muda o major, pode haver breaking changes. Se mudar o minor, não pode haver breaking changes. Não deve haver breaking changes. Agora tu dizes, não pode, mas e se quem alterou a versão se enganou? Azar do caraças, parte. Okay? E fica com o nome manchado na praça pública, não é? Que é boa. Os meus clientes estavam a confiar que eu não ia ter breaking changes, porque só alterei o minor version e, na verdade, uma breaking change é algo que parte à minha aplicação. Uma minor change pode ser, por exemplo, acrescentei funcionalidades que não ficam obrigatoriamente, que não têm que ser usadas. Tá bem? Acrescentei 2 ou 3 funções que dá jeito. Pronto, é uma minor. Tá bem? Uma major, há breaking changes, ou pode haver breaking changes. O que significa que funções que eu usava, ou tipos de dados que eu usava, já deixaram de existir. O modelo de programação alterou-se, há qualquer coisa que, no contrato público da biblioteca, foi alterado. Está bem? E, portanto, quem está a usar tem que saber que aquilo é uma potencial breaking change. Se vocês se repararem, eu estou a alterar... Isto que eu alterei foi tudo minor e bug fix. Isto tem um nome que agora me está a escapar. Não é bug fix, mas normalmente é usado para... Mudas quando há... Diz? Revision. Boa, obrigado, isso mesmo. O revision number serve para bug fix, sobretudo. Está bem? E se forem ver, há revisions com 23, 34... Vai mudando, não é? Porque vai sendo... Não tem, ok? Normalmente, quando aquele valor aumenta muito, se calhar é porque há muitos bugs, não é? E se há muitos bugs, se calhar é melhor repensar o desenho. Portanto, significa que a minha peça é frágil. É melhor começar a repensar o desenho, ou pelo menos refiná-lo. E, portanto, isso vai se traduzir, eventualmente, na mudança do modelo de programação, ou pelo menos em partes dele, e isso será de se refletir nas outras. E por isso é que isto nunca chega aos 200, ou nunca vi, pelo menos. Porque, entretanto, percebeu-se, está muitos bugs, aqui está a dar muita dor. Este número daqui, o último, muda quando há uma nova release, normalmente para bug fix. Uma nova revisão do código com bug fixes. Okay? Normalmente por bug fix. Imagina, eu faço um fix, não é? Um bug que estava identificado na minha biblioteca. Faço o fix, publico uma release, percebes? Essa é a ideia. Ou acabei agora de acrescentar algo que já estava previsto estar no início, só que cuja implementação não era a boa. Vou fazer uma nova implementação, melhorando-a. Ok, um revision. Está bem? Imagina que eu faço deploy de uma implementação que não é a ideal ainda. Certo? Uma implementação de uma operação. Não é ideal, mas já funciona. Certo? Pronto, ok. Mais tarde, refino. No release seguinte. Pronto. E então mudo o revision. Está bem? Coisas que não tenham implicações no contrato público. Ok? Pronto, assim dito. Falta-me só aqui o compose, já agora que estou nesta vida. Vou alterar a compose version para a versão 1.3.1, que é o que eu tenho aqui. Boa. Vou copiar aqui, Ctrl+C. Venho aqui.
Viram que foi o revision? 731, 1720, está tudo. Pronto, quando for assim, pergunta, eu se souber, respondo. Se eu não souber, digo, olha, não sei. Acontece também, não é? Às vezes um gajo pensa que são números ali, mas o gajo não tem. Não, isto tem critério. É? Porque reparem, quem é que são os clientes das peças de software que nós desenvolvemos? Podem ser outros programadores. Não tem que ser. Isto não produzimos só aplicações, também produzimos bibliotecas. Está bem? É óbvio que o mercado é diferente, mas bolas, temos clientes, temos que respeitá-los, temos que. Quando queremos que uma biblioteca seja usada, é bom que a gente não produza breaking changes a granel, porque senão a malta foge daquilo como o diabo da cruz, não é? Quer estar a. Porque alterou-me. Porquê que eu vou usar isto? Se isto depois, semana a semana, parte-me tudo. Eu tenho que mudar o meu código todo. Não quero. Estava a fazer lembrar JavaScript. Bom dia, Miguel. Estás bem? Epá, o JavaScript é outra conversa. Isso é uma conversa muito elaborada. Deixa-me continuar. Porque senão eu não consigo mostrar o que eu queria. Isso é uma conversa muito elaborada. JavaScript tem muitas qualidades. E também tem as qualidades que resultam das linguagens dinâmicas e tem os defeitos que resultam das linguagens dinâmicas. Não é? Mas é codar. Pronto, vamos codar. Certo? Certo? Mas é uma conversa importante e interessante. Mas, epá. Ok. A seguir, já fiz 5 disto, vou fazer 5. E, ok, já estou mais calminho. Já me tranquilizou. Próximo passo é deixa cá ver se eu consigo fazer um testezinho a usar estas coisas, está bem? Ainda não vou buscar aquele fecheiro de JSON, né, que eu vos mostrei, e copiar para aqui, que depois vou incluir inclusive no gitignore para não estar a dar a toda a gente. Não tem lá nenhum segredo, mas mas se querem experimentar, ou usem o emulador ou façam, ou coloquem lá o vosso. Aqui o que é que eu vou fazer? Vou então buscar os testes. Não é? Bora lá buscar os testes. Portanto, o primeiro teste que eu quero fazer é perceber o emulador está em cima ou não. Está bem? É o primeiro teste que eu vou fazer. Vou buscar aqui, vamos só ver se a estrutura do projeto é idêntica. Game, lobby. Ok. Está na altura de fazer essa alteração. Portanto, game, play e lobby. Portanto, new, package, play, game activity, lá para dentro. Refactor. Refactor. Move package or directory to another directory. Tic-tac-toe. Game. Refactor. Porque eu agora, ao copiar os testes, isto já tem uma organização de packages que eu gostaria que fosse mantido. Game, lobby, play. Está muito forte. Próximo passo, fazer exatamente a mesma coisa nos testes. Lobby, portanto, package, lobby, game, e agora lobby, para aqui, ok. Por fim, vou criar aqui uma classe que eu vou copiar e, reparem, os testes que eu vou fazer são testes que envolvem Firestore, está bem? Portanto, são testes automáticos e Firestore, o SDK, está comprometido com o facto de estar a correr num device Android. Quer isto dizer que eu tenho que usar instrumented tests, está bem? Não estou a colocá-los aqui, estou a colocá-los aqui. Então, e aqui não há nada, porque o nosso domínio ainda é quase vazio, não tem nada. Quando pusermos o jogo em andamento, vão começar a aparecer testes aqui, está bem? Aí já vamos ter, porque quando vamos dar, ainda não temos muita coisa de domínio, estamos sobretudo a falar da casca, não é? Da periferia, que é input-output. I/O para UI, I/O para storage e comunicação. Portanto, dizia, vamos buscar aqui a nossa maravilha de Test Environment Tests. Ctrl-V, Ctrl-V aqui. No Game Lobby, não. No Game. Vou deixar aqui e já faço refactor disso. Ok. O Test Environment Test está-me a dizer que, já vamos ver, já vamos olhar para ele,
Está-me a dizer que isto está no lobby, eu não quero que isto esteja no lobby, quero que esteja no game. Yeah, pode ser. Ctrl S, e agora ele diz que está no sítio errado, e eu digo, então vai lá para o sítio certo. Okay? Está aqui um erro de build, já vamos ver isto com calma. O próximo passo é, eu preciso de ter acesso à instância de Firestore, portanto, à instância, ao objeto que me viabiliza os acessos à Firestore. Desta feita via emulador. É o que eu vou fazer. Vou pôr em Tactile Application essa informação. Isto já não quer que seja fake, como sabem, o fake desapareceu. E vou copiar exatamente isso assim. Vou pôr as duas versões, a real e a emulada. Tá bem? Mais tarde, depois, se for o caso disso, apago. Portanto, o que é que eu fiz? Portanto, reparem, como é que eu chego, como é que eu tenho acesso à instância, ao objeto, onde está suportada a API do SDK? Assim, Firebase, Firestore, é um singleton, está bem? Eu chego aqui e com isto fico com um objeto que me dá a oportunidade de aceder à API. Esse objeto, este also é uma função de contexto, ok? Uma função de scope de Kotlin, que me diz que faz o quê? Olha, faz isto. Chama este bloco passando como parâmetro o que está à esquerda. O it é o que está à esquerda. E retorna o resultado, ok? O próprio. Se quisermos, tivermos dúvidas, vamos aqui atrás e vemos isto. Estão a ver? Portanto, o T é uma função de extensão de T que recebe um bloco de código que produz T e não produz nada. E devolve o próprio T. Está bem? Portanto, independentemente do que o bloco devolva, o also produz, okay, o que está à sua esquerda. Portanto, isto produz a própria instância. Aqui dentro, o que é que eu estou a fazer? A configurá-la. De que forma? Dizendo, quer que seja usado o emulador. Este é o tal endereço combinado, especial de corrida, para que o emulador Android consiga falar com o localhost de máquina hospedeira. Lembram-se que nós usámos o ngrok para resolver este problema, não é? Aqui está resolvido. Porquê? Porque este endereço está na tabela de roteamento do device. Não foi preciso colocá-lo, já lá está. Isto para dizer, se quiserem, têm que usar este. Se quiserem outro, têm que ir lá alterar a tabela de roteamento do device, está bem? E de seguida, o que é que eu faço? Altero os settings desta forma, dizendo, não quero que seja mantida a persistência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Firestore oferece um serviço de replicação, isto é, de armazenamento de persistência de dados no cliente, para contemplar cenários disconnected, isto é, cenários em que eu não tenho rede de comunicações. A aplicação pode funcionar sem problemas, guardando os dados, as operações e lendo do que está local. Mas isso porventura houve alterações aos dados que estavam a ser partilhados entre as aplicações. Como é que isto se resolve? Bom, há uma tentativa de reconciliação dos dados e vence a última que foi escrita, está bem? Portanto, acaba agora a aplicação resolver, se isso for um problema, resolver isso, está bem? Mas é conveniente. Portanto, o que eu disse aqui é, não quero nada disso, está bem? Estou em ambiente emulado, quero ter testes, não quero cá nada disso. Faça-se disable isso. E pronto. Este é o Emulated Firestore DB. Depois tenho um real. Olhem o real. É só fazer isto. E porquê que é só fazer isto? Porque a configuração disto é feita à custa do quê? À custa do que está contido naquele fecheiro JSON Properties que eu vou já buscar e pronto. Está bem? Como é que vão? Vão à consola GCP, consola Firebase e fazem download do fecheiro. Está bem? Eu vou copiar. Project, vou copiar, ponho na raiz, ok, adiciono o gitignore, add to gitignore, pronto, e já cá está bem? E agora, de seguida, mais coisas. Aqui está a dar erros, vamos voltar aqui à vista Android, está a dar erros, porquê? Porque ainda estamos a meio caminho. Né? Deixa eu só ver se a malta me está a fazer perguntas. Ok, boas tardes, como é que é? Ok, não há perguntas, vou continuar. Portanto, isto que aqui está tem erros, né? Tem erros, vou ver o que é que se passa. É normal, está aqui a dizer, olha, aqui está um fake lobby. E não há cá fake lobby nenhum. O que é que eu vou ter? Vou ter um lobby Firebase, acho que é Firebase que ele se chama. Vou usar exatamente o mesmo nome, está bem? É Lobby Firebase. Lobby Firebase. Lobby Firebase que vai receber como parâmetro o quê?
a Firestore DB a usar. Neste caso, quero começar com a Emulated Firestore DB. Este tipo é preciso criar, vou criar. Venho aqui ao lobby, botão direito, New, Kotlin Class File, Lobby, Firebase, ok, que implementa Lobby. De que forma? E que recebe como parâmetro a DB, vou ver se o nome é este, quero ter um nome igualzinho, Private Val DB, Firestore, Firebase Firestore, é isto, muito forte, está bem? Muito forte, e agora Alt Enter, Implement Members, todos a dizer coisa, está bem? A dizer não está suportado, está bem? Próximo passo, Alt Input, Alt Enter, está imported, está nice. Próximo passo, bora lá para os testes. Vamos começar a fazer testes e começar a ver um modelo de programação disto. Muito simples, mas do caraças, ok? Muito simples, mas do caraças. Emulated Firestore DB, o que é isto? Isto aqui é o quê? Eu aqui estou a presumir que na aplicação de teste tenho lá sempre disponível aquela dependência, está bem? A emulada, ou seja, em teste eu vou usar a emulada ou o mock disso, está bem? Em função de... Portanto, a dependência que está, as dependências que aqui estão, este lobby vai-se embora, isto que aqui está há de ser um mock, está bem? Para o outro vou fazer assim. Depois posso mudar, portanto para já não vou ter muito mais considerações, porque não me parece que seja fundamental fazê-lo. Vou buscar aqui isto e agora vou copiar esta coisa. Portanto, qual é que foi a escolha que eu fiz até ver, até prova em contrário, não é? Já agora, uma consideração importante. É fundamental lembrarmos que o desenho é dinâmico, ok? Lembrem-se sempre disto. A gente não desenha algo, uma peça de software e está desenhado e pronto. Não. Porquê? Porque à medida que nós passamos tempo nessa peça e naquele domínio, percebemos melhor a natureza do problema que estamos a resolver e, consequentemente, a nossa compreensão do problema e da solução melhora e, portanto, o software que desenhamos também precisa de ir se adaptando a essa nova compreensão, ok? Portanto, faz parte. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui o quê? O que é este Enter and Observe? O que é isto? O que é que se passa aqui? Enter and Observe. Pronto, já sei. O que é que está aqui? O que está aqui é o reflexo das alterações, portanto, a propósito da história do desenho ser dinâmico. Eu, fruto de fazer os testes, constatei, não é bem isto que eu quero, ok? Enquanto contrato geral do lobby. Não é bem isto, não dá jeito. Porquê? Porque eu não tenho isto de entrar no lobby, pressupõe que estou a fazer uma observable query. Eu posso só querer entrar no lobby e não ter um flow como fruto disso. Portanto, o que é que eu fiz? Arranjei 2 enters diferentes. Está bem? Só isso. Um enter que entra e produz a lista dos que lá estão naquele momento, ponto. E outro que entra no lobby e produz o flow, ou seja, a observable query, que há de me dar a oportunidade, ou viabilizar, eu ir observando o que está a acontecer no lobby. Está bem? Portanto, criei estas 2 funções. E agora, naturalmente, o que vai acontecer é, isto agora já está certo, falta-me materializar isto na implementação, em particular na Lobby Firebase, em que eu agora faço assim, Alt Enter, Implement Members, Enter and Observe, isto que aqui está é mentira, é assim e coisa. Está bem? Muito simples, mas do caraças. E o que é que se passa contigo? Conflicting overloads. Então, man, bem, espera aí. Já te trato do pelo. Tumba, Implement Members, está feito. Ok? Não faz nada, mas o compilador já se acalmou. Já está mais calminho. A seguir, limpar aquelas coisas que estão ali a provocar erros. Está feito. Agora vamos olhar para isto. Está bem? Vamos olhar para isto com alguma calma. O que é que eu tenho aqui? Tenho a Firestore DB. O que é que eu tenho aqui? Um mock. Está bem? Portanto, a dependência resolvida via lobby sai um mock e, portanto... Diz? Top Xuxa. Aqui,
é especificamente acesso à Firestore embolada, está bem? Nos testes eu vou decidir qual é que uso em cada momento. A seguir? Muito bem, vamos aos nossos testes. Test Environment. O que é que este Test Environment faz? Faz isto. Primeiro fica aqui com a app, para poder fazer a resolução desta dependência, e a seguir faz o quê? Como é que eu testo se o emulador está a correr ou não? By the way, para-se já aqui o emulador, não é? E corremos este teste. Ups. Então, man, está aqui. E corremos este teste. Ah, caramba. Ah, pois claro. Ih, caramba. Epá, não fiz refactor, estava a pensar na morte da bezerra e em vez de usar a ferramenta como deve de ser, Enter and Observe. Em vez de usar a ferramenta como deve de ser, alterei só num sítio e olha, e dá isto. Vou fazer a ganda rebuild disto, da app, ganda rebuild da app, vou pôr isto não a correr ali, mas a correr aqui, vou dizer que afinal quero preferences, quero que isto corra o emulador na tool window, apply, ok, vou arrancar com o emulador, pode ser este, e agora já trato dele. O que é isto? É outro sítio, lobby flow, enter and observe, ok, acho que já está, eram dois, não eram? Acho que eram dois, sim. Ok, está bem? Portanto, já vamos olhar para a API com mais calma, vão perceber, não é nada do outro mundo, não é rocket science, está bem? Portanto, a implementação é não trivial, mas o contrato público é relativamente simples de compreender. Viva, boa tarde, como é que é? Estás bem? Certo? Bora lá então. De seguida, o build aconteceu, vamos correr aquele teste. Test Environment Test. A ideia é testar se o ambiente de testes para os testes automáticos à Firestore, ao lobby suportado na Firestore, se estão a bombar forte e feio. E a ideia é, estou na expectativa que este teste falhe, ok? Gostava de ver isto a falhar. Não foi fácil encontrar a forma disto falhar. E já vou elaborar um bocadinho, está bem, acerca disso. Tem a ver com a natureza da API. Não quero ainda tecer considerações acerca desta API do SDK críticas. Porquê? Porque me falta informação. Eu não sei se eles não estão no percurso de adaptação ao modelo de concorrência Kotlin. Está bem? Já vou elaborar, já vou explicar. Portanto, falhou como eu pretendia. Já vou explicar o que estou a dizer. Portanto, falhou. Ok. Falhou. E o que é que eu estou para aqui a fazer? O que eu estou a fazer é isto. Era uma vez o teste de docpath. O que é isto? Como é que são identificados os documentos? Através de um path, de um caminho. E quais é que são os segmentos do caminho? São constituídos por coleções. Portanto, isto é o nome da coleção onde está guardado o documento cujo identificador é ID. Está bem? Isto identifica, a partir da raiz, o documento o documento ID contido na collection test. Está bem? De seguida, o que é que eu faço? Tenho aqui um run blocking, se repararem. Este run blocking o que é que faz? Lança uma cortina e bloqueia a thread, está a executar o teste até que esta cortina termine. Está bem? Ou melhor, até que este scope termine e, portanto, todas as cortinas lançadas naquele scope terminem. De seguida, o que é que eu faço? Faço isto, olhem lá. Faço um launch. Lanço uma cortina. Esta. A fazer o quê? Até aqui, isto é o tal objeto que me viabiliza o acesso à Firestore. Isto que aqui está é a chamada que me produz a document reference, isto é, a referência para o documento identificado por isto. E agora, sobre essa document reference, faço o quê? Uma operação de alteração. Coloque-se lá isto. Este é o payload do documento. Tem um property e tem um value. Se eu observasse o que estava a acontecer
na Store, eu via um documento a aparecer com aquele par nome-valor. Está bem? E agora digo await. O que é que este await faz? Isto sugere que esta operação set é assíncrona, não sucede imediatamente. Está bem? Estamos a ver uma API assíncrona especificada à custa de continuações. Está bem? Com estes sets, com chaining. Está bem? Portanto, é uma API clássica, não é com callback passando a função como parâmetro, é com callback especificado por via de chaining, chamadas encadeadas. Está bem? Este set é assíncrono, não produz um resultado imediato. O resultado é o quê? O tipo de retorno do set é uma task, que é uma forma de dizer, é uma promise desta lib. O que é a promise? É, olha, ainda não está, mas há de estar, não te preocupes. Sobre essa promise, ele já tem uma suspending function, o await. E sobre esta suspending function eu posso chamá-la, desde que seja dentro de uma cortina. Portanto, isto suspende a execução da cortina, não bloqueando a thread que está a executar, como nós gostaríamos. Porquê é que eu estou a fazer aqui o await? Porque eu quero saber se a escrita aconteceu ou não. E para poder saber se a escrita teve sucesso ou não, porque só terá sucesso se de facto estiver disponível o emulador, e mais, porque eu sei que não tenho replicação e, portanto, não há persistência local, a escrita só sucede se eu conseguir falar com o emulador, está bem? Por aqui. O emulador Firestore, entenda-se. E, portanto, faço aqui este await. Depois, espero 3 segundos, na expectativa que se vai demorar mais do que 3 segundos não vai acontecer. Precisa. Então, mas, pronto. Uma das coisas que eu constatei foi, eu não recebo um erro se isto não acontecer. Fica muito tempo à espera, até dar timeout. Percebem? Portanto, o que é que eu tive que fazer para ter este teste? Tive que eu próprio determinar um tempo máximo de espera, 3 segundos. Se ao final de 3 segundos isto não acontecer, o que é que eu faço? Termino isto à bruta. Está bem? E terminar isto à bruta é apagar. É fazer o clean-up. Está bem? Portanto, o que é que eu vejo? Se ao final de 3 segundos o act job não estiver concluído, eu vou dar o teste como falhado. Está bem? Portanto, assert true, act job is completed. O act job é o retorno do launch. Qual é que é a crítica que eu tinha aqui debaixo da língua e que me detive... sim, estou a dar aulas, não acaba. Que me detive de fazer, porque não posso toda a informação, limite-me eu vejo a documentação, tento perceber a implementação, mas isto não traz toda a informação. É que eu diria que faz sentido ter aqui um timeout, não é? Eu poder especificar no tempo de espera da cortina quanto tempo é que eu, no máximo, eu gostaria de esperar. Em programação concorrente, uma das coisas que a gente estuda diz é isto, que é, para que uma peça seja de facto útil em contextos reais, eu tenho que suportar 2 coisas, cancelamento e desistência. Não é? Vocês ouviram esta frase, de certeza, muitas vezes ad nauseam, e que leva a aumento da complexidade dos sincronizadores que lá construímos. Ora, eu aqui sinto falta disso. Eu tive que construir artificialmente um mecanismo de desistência. Sinto falta disso. Agora, se calhar há uma razão que eu desconheço, mas a verdade é que a utilidade deste await fica reduzida assim. Não é? Então, mas eu não posso desistir. Pronto, é esquisito. É verdade que eu posso pôr cancelamento de suporte, que eu posso passar aqui um cancellation token, mas... E a desistência? Não. Talvez haja aqui alguma coisa que eu não sei. Ou então, vou esperar, porque isto ainda não tem, por exemplo, ainda não suporta flows. As observable queries são feitas da forma clássica, tradicional. O que sugere que isto não entretém. Aliás, o uso do await, até foi o Diogo, o professor da turma da noite, que me disse, Paulo, mas isto tem um await. Há um await, olha. Portanto, tem um suspending function, não é? Mas não tem ainda flows, o que sugere que esta API do SDK está em processo de ser adaptada ao uso em Android com Kotlin. E não está concluído. Portanto, vou para já manter na expectativa de que venha aqui uma mudança que de facto melhore isto, porque isto parece-me esquisito. Enfim, é só um comentário, uma vez mais, isto posso não estar na posse de toda a informação, portanto não quero ser crítico à toa, porque de facto isto são peças sofisticadas. Agora, falta-me aqui uma forma de dizer, só quero esperar no máximo X, faz-me questionar a utilidade disto. E em contextos reais ter que andar arranjar soluções destas, não é? Enfim. Mas viram, não é? É isto. O que é que eu vi? Até aqui tenho o document reference, agora sobre o document reference tenho operações. Que operações é que eu tenho sobre o meu document reference? Get, está-se mesmo a ver que é para ler. Ok? Update, está-se mesmo a ver que é para fazer a atualização parcial do conteúdo. E set, está-se mesmo a ver que é para ir lá isto ali. E substituir. Está bem? É isto. Certo? São as operações sobre os document references. Está bem?
Eu posso ter uma document reference sem que o documento exista de facto. Reparem, não é? Eu posso ter o handle para a coisa antes de ter a coisa. Que é o caso. Eu tenho aqui a referência para algo que ainda não existe, mas vai existir assim que eu faço o set. Está bem? Até a utilidade de separar a coisa da sua referência, ou do seu handle, não é? O padrão de desenho handle body, clássico, é esse. É que eu posso ter o handle sem ter a coisa. Pronto. É isto. Está aqui. De seguida, faço a asserção e pronto. Está bem? O que é que eu vou fazer? Vou arrancar com o emulador e vou ver que agora aquilo já passa. Está bem? 20 minutos. Aí é bem, o tempo passava quando o tipo está a divertir. Caramba, man! O que é que se passa? Agora é suposto isto passar. Run Emulator. Firestore Emulator is running. Está bem? Isto agora há de passar. O próximo passo é, então bora lá brincar com isto, bora lá fazer coisas de facto com isto. Vou começar pelo modelo pool. Ok? Portanto, vou implementar o contrato Firestore Emulator is running. Próximo passo é, vou sacar os testes para o modelo pool da minha interface. E o modelo pool, já agora, como é que eu estou a imaginar que eu vou usar isto? Pode ser que isto seja já informação. Para mim, o que é o lobby? O lobby é a coleção de documentos que representam os jogadores que estão à espera no lobby. Okay? O lobby é uma coleção de quem? Dos documentos que dizem os identificadores dos jogadores que estão no lobby. Está bem? O que é a informação que lá está em cada documento? É isto. Ora, nós já vimos aqui no lobby, aqui, é isto. É o user info, que é o par nick moto, e uma string, que é o ID. Este ID é usado como o nome do documento, o identificador do documento. Está bem? Portanto, o lobby há de ter o conjunto dos documentos que têm esta informação e com o ID este. Portanto, quando eu entro no documento, tenho que escrever no lobby a identificação do jogador local. Ok? Muito simples, mas do caraças. Entrar no lobby a pôr lá esse documento, sair do lobby a tirar de lá. Pronto, é isto. Próximo passo. O próximo passo é, vou implementar isto, mas primeiro vou começar pelos testes. Testes automáticos. Vamos aqui. Game, lobby activity tests, nem nada disso, ainda está vazio, devemos lá chegar. Epá, o ritmo a que eu progrido e depois o ritmo a transmite aqui a informação. Antigamente, a malta dizia, mas quando eu comecei a dar aulas, a malta perguntava, mas que só dás aulas? Quantas horas de aulas é que dás? Do 12, 9. Okay. 12 horas de aulas, sim, por semestre. 9, 12, sim. Por dia? Não, por semana. E a malta faz o quê? Só? Sabe como é que eu respondi a isso? Imagina que tens de estar 1 hora a falar para alguém. É bom que tenhas alguma coisa para dizer. Portanto, todas as outras horas do meu dia são gastas a tentar arranjar o que dizer. Eu não sei, porque eu hoje podia dizer sempre o mesmo. Podia dizer, digo sempre o mesmo, só que a assobiar e de lado. Epá, não. Vamos, estamos a... Certo? Vamos fazer codar, não é? Hoje estás muito pragmático. Vamos aqui, espera aí. Estás muito pragmático. Certo? Até pá, é mesmo. Não são os garotos de querem fazer a opção da Não, já sabe tudo. Já sabe tudo. sabem tudo. Já sabe tudo. Vocês já sabem tudo, então digam a mim. Já está quase tudo. Calma. Devaguei. Pronto, devaguei. Epá, mas faz parte, sabes? Estas coisas. Quando a sala for muito densa, também é difícil de seguir. Hein? Umas piadas, uns momentos de descontração são importantes, até para a gente. Por isso é que tu falas, eu sei que é altruísmo. Eu sei. Ora bem, calma. Teste. A gente queria levar os testes. Em particular, este. Pumba. E agora aqui. Pumba. Lobby Firebase Tests, muito fortes. O que é que este Lobby Firebase Tests tem? Ora, tem aqui um conjunto de testes e está aqui umas queixas. Estas queixas têm a ver com... faltam aqui artefactos para os testes. Está bem? Já mostro com mais calma. Que artefactos são estes? Lembram-se o que era isto de uma rule? De uma test rule? Lembram-se? Uma test rule é a forma JUnit mais recente de dizer eu quero que haja este código de setup do teste e este código de teardown do teste.
Setup e cleanup. Quer que aconteça algo antes do teste ser executado e quer que aconteça algo depois do teste ser executado. O antes e o depois é capturado numa rule. Tá bem? Isto está subentendido, que eu a declarei aqui, que ela há de ser usada antes de e depois de cada, ou associada a cada teste. Está bem? Portanto, o que é que eu fiz? Aquilo que eu queria fazer antes e depois, que é o quê? Se eu tenho testes automáticos que envolvem uma base de dados, seja ela emulada ou real, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que deixar a base de dados tal como ela estava antes do teste começar. Portanto, eu faço o teste e, no fim, faço o cleanup para a base de dados ficar como estava. Está bem? Porquê? Porque é um mecanismo que tem persistência. Portanto, se tem persistência, entre testes, se eu não fizesse isto, ia ter dependência entre os testes. Por causa da ordem. Está bem? Porque é que eu faço? Setup do teste, faço o teste e agora cleanup, que é apago o que ficou na base de dados. Está bem? Pronto, é isso que está aqui. De seguida, como é que é, Rafael? Estás bem? Tudo em ordem, meu. Tudo em grande. Portugal ganhou, pá. Ganda susto, Diogo. Acontece aos melhores, pá. Coitado do homem, meu. Fogo. Era uma desgraça se a última cena entrasse. A do Diogo Costa, meu. Coitado do homem. Nós estávamos a codar. E estavam a codar muito bem. Em vez de estar a ver os que estávamos a codar. Eu estava a codar e a ver o jogo. E esta, hein? Toma, só para teres uma noção. Duas coisas ao mesmo tempo. A codar... Estava mesmo, hein? Porque estava a ver... Porque o jogo houve uma fase que estava muito aborrecido. A primeira parte foi um sono. Ia adormecendo 2 vezes. Pá, mas entrar no site do TVI para ver online, que eu estava a trabalhar, portanto estava a ver streaming, ia bem. Foi um pesadelo, meu. Então, assim que consegui, pronto, estabilizou. Depois fica quieto. Entrei na streaming, na live stream daquilo, já não saí. Já consegui ver bem. E então fui vendo, ia fazendo os testes. Bom, portanto, qualquer asneira que esteja aqui já sabem quem é que foi. Eu estava a codar e foi o jogo, estava com a atenção dividida. Bom, o que é que eu quero fazer? Quero só chegar aqui e levar este teste utils, que eu coloquei no fecheiro à parte. Porquê? Porque a minha expectativa é que possam ser usados por outros testes que eu vou fazer ao conjunto das peças que compõem o lobby, está bem? Que suportam o lobby, não apenas esta. Não apenas a implementação do lobby via Firebase. Portanto, fiz isto. Paste, aqui, teste utils. E o que é que este teste utils tem? Tem dados em memória, portanto, um local test player e other test, e agora tem a tal test rule. E o que é que a test rule faz? Setup, e o setup é acrescentar coisas ao lobby. Está bem? À pata. Acrescentar coisas à base de dados. E o que é que o cleanup faz? Apagar. Olha, o teste, a execução do teste é isto. Populate lobby, chama o teste empty lobby. O que é que o populate lobby faz? Isto. E o que é que o empty lobby faz? Isto. Já vamos ver. Preciso só de silenciar e dar-lhe aqui alguma calma neste lobby. Falta isto. Vou buscar. É o nome da coleção. Isto que aqui está, este lobby, é o nome da coleção que é usada. Lobby. Lobby Firebase. Portanto, lobby. Lobby Firebase. Vamos aqui ao Lobby Firebase. Espetáculo. Assim, lobby. Segunda coisa, são as funções de transformação de um domínio para o outro. De uma representação para o outro. Ou seja, eu tenho uma representação, que é a representação interna, que é o player info e o user info, e depois tenho uma representação externa, que são o quê? São pares de nome-valor daquele formato. Está bem? Pronto, e é isso que eu tenho aqui. São as funções que eu vou acrescentar à implementação. Aqui. Está bem? Está bem? Nick field, preciso também daquilo, portanto são 2 constantes que eu tenho aqui definidas. E já mostro, para perceberem o que é que está aqui. Epá, não é rocket science, não tem nada de outro mundo. É uma função que transforma um query document snapshot, que é o resultado de uma query para observar o conteúdo de um document, é um tipo do SDK, e converte para um player info. É fazer assim, que é arranje-se um user info, composto pelo nick que está nos dados do document snapshot, isto é um contentor associativo, estão a ver? Um mapa. Vai lá ao mapa data e tira o que está em nick field, como uma string. Eu sei que pus lá uma string. E faz o mesmo para o motofield, como uma string null, pode não ter nada. E pronto, agora produz o ID from string do ID do próprio query document snapshot. Isto sugere que a conversão no sentido oposto é esta. O user info do document content é um map of, o ID do documento é gerado por via do UID.
Está bem? Epá, é muito simples, não tem aqui nada de especial. É só isto. Portanto, a conversão entre as duas realidades. A realidade de representação interna no espaço de endereçamento e a realidade de representação externa em Firebase, em Firestore. Ok? Muito simples, mas do caraças. Isto aqui é o terceiro ano de uma licenciatura em Engenharia Informática, no ISEL. E de computadores, tens razão. Sorry. Sim, muito importante. Eu acho que é muito importante. Na verdade, eu já vos disse, eu não sou engenheiro informático. Sou mestre em engenharia informática, mas sou engenheiro eletrotécnico e computadores. Bom, nada shame. Na altura era... a engenharia informática tem duas origens. Tem origem em dois tipos de abordagem. A abordagem computer science clássica e a abordagem que vem do hardware e de pragmatismo associado ao hardware, que são as correntes fracas e o hardware programável. E aqui, no ISEL, a engenharia informática tem origem nesse sítio. Ok? E em muitas outras escolas, por esse mundo fora. Portanto, são duas origens diferentes para a engenharia informática. E por isso é que nós colocamos o computador. Isso é que eu te agradeci e obrigado pela correção, porque isso é importante. Porque esse I de computadores é exatamente a sublinhar este caráter, esta origem no hardware. E por isso é que as nossas disciplinas de hardware, a gente tem muito orgulho nelas, porque vos dá uma capacidade de intervenção vertical. Está bem? E isso é importante. Isto está refletido nos outros cursos também, sim, do departamento. Em inglês, a nomenclatura em inglês, permite dizer que computer scientist, computer science and engineering, isso é... Não sei. Se é informática de computadores, é o computer science. E computer engineering. Parte de computer engineering. Sabem como é que eu resolvo isso? Como é que eu tenho resolvido isso na minha vida? Software engineer. Nós já somos software. Nós já somos só software. Pois não. Eu percebo. Eu faço isso porquê? Porque o meu curso tem a designação que tinha na época e não me projetei com isso. Agora, a minha caracterização... Epá, sei lá, tem que ver. Está lá no LinkedIn. Estamos a divulgar outra vez. Por quem? A culpa é do teu amigo. Desse bandido. Isto é Kotlin. É de Oliveira. É Kotlin. O ID já te mostro, Santos. O ID vem daqui. Eu vou mostrar o ID de onde é que vem. Vamos refocar que é... Temos 8 minutos, pessoal. Isto é um drama horrível. Calma. Portanto, vamos aqui. Popular a base de dados e o ID vem daqui. Está bem? Portanto, como é que eu faço popular a base de dados? Popular a base de dados faço assim. Porque vou à collection reference, ok? À document reference e olha aqui o ID. O ID vem do toString do ID do objeto que está aqui. Ups, não é este. Que está aqui. Player info. Que é um ID gerado aleatoriamente. Ok? Não é C#, Cota. Não é C#. Isto é Kotlin. Ok? Certo? Portanto, o ID vem daqui. Deu para perceber? Está bem? Pronto. Voltando aqui rapidamente ao teste utils. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estão a ver? Olhem. Collection, document reference. Estou a criar uma document reference para um documento que ainda não existe. Ok? Quando é que eu crio o documento? Neste momento. E aqui crio. À custa do quê? Do IT. O IT é o quê? Isto faz o quê? Transforma esta coleção numa coleção de trabalhos feitos. Que trabalhos são esses? Então é esta operação. Esta operação o que é que faz? É uma operação que, assincronamente, ok, cria o documento cujo ID é este e cujo conteúdo é este. Não faça wait. O resultado desta operação, isto para cada elemento deste contentor. O resultado disto é uma coleção de tasks, os tais promises de coisas que hão de ser feitas. O que é que eu a seguir faço sobre essas tasks? Sobre todas elas, await. Sobre cada uma das tasks que foi resultado daquilo, faço await. Quando chego aqui, já sei que está populado o lobby com estes gajos. Aqui. São os de teste que eu estou a usar. Está bem? A seguir, fechei o errado, sou muito totó. Pumba.
A seguir, o cleanup, o empty lobby, o que é que faz? A mesma coisa, só que delete, no fim. Está bem? Outra vez uma operação assíncrona, portanto isto são tudo operações assíncronas. E a seguir, await. Porquê que eu quero await? Porque eu quero ter a garantia que dentro do teste está populado e que quando o teste acaba, foi cleaned up. Antes que comece a correr outro teste. Estão a ver? Portanto, eu não podia ficar-me sem ter este await. Eu tenho que ter o await sobre todas as operações de inserção e de remoção para ter a certeza que está tudo bem. Posso prosseguir. Está bem? E agora, o que é que são os testes? E termino. O que é que são os testes? Que vão falhar todos miseravelmente e que a gente começa a implementar na coisa. Volto a dizer, se quiserem fazer um sneak peek para o que está, vão ao meu repositório laboratório. Está lá. Okay? Isto já está feito, está publicado o código. Está bem? Portanto, vão lá e espreitem. Se precisarem tirar dúvidas acerca de algumas coisas. Aqui, o que é que eu tenho? Os testes. Tenho estes. Get players, returns players in the lobby. Portanto, arranjo o lobby, está pré-populado, dá cá os players. Agora verifico se são os que eu estava à espera. Ok? Portanto, o suit, o que é o suit? É o lobby. Está bem? Pronto. E o mesmo aqui. Enter places player in the lobby. Ok. Então vou entrar. E agora vou ver se lá estou. Ok? Certo? E depois saio. A mesma coisa. Leave, removes player from the lobby. Ok. Então, preparar é entrar. E obter a observação naquele momento. E depois vou sair. E vou ver quem é que ficou. E agora vejo. Se antes de sair lá estava, e se depois de sair já lá não estava. Pronto. São os testes que me ocorreu fazer com o modelo pool. Falta os testes com o flow. Ainda estou aqui a coçar a cabeça como é que vou descalçar essa bota. Mas está bem? Ok? Próximo passo. O que é que vamos fazer? Vamos fazer a implementação disto para que estes testes passem todos. Agora, para já, o que é que eu tenho? Chego aqui e corro. Run destes testes e paramos. Está bem? Já marquei faltas, amigos. Exatamente. Obrigado, João. Obrigado. Não sobra aqui ninguém a aprender. Acho que as faltas é um disparate. As faltas é uma infantilização. Faz sentido quando estamos a ensinar a crianças. Ok? E que as crianças não têm a autodisciplina necessária, nem compreendem as consequências dos seus atos. Crianças, estou a falar de crianças mesmo. O meu filho tem 8 anos, é uma criança. Certo? A minha filha tem 17. Eu acho que ela já não precisa de faltas. É uma mulher. Se não tem responsabilidade, já não vai ter. A partir dos... Mas pode ter, ela pode ter. Eu acho que ela é muito melhor que eu, na verdade. Felizmente, acho, ainda bem. Acho que não tem. Então, o que é isto, meu? O que é isto? Está aqui um texto a sangar! Não sei o que é isto. O teste está a falhar. Tem que ver. Pronto. Há uma coisa que são os flaky tests. Há uns testes que às vezes sucedem, outros falham. Significa que o teste não é lá muito bom. E que se calhar a gente devia de repensar aquele teste. Eu aqui tenho... Portanto, passou, tenho 4 testes a falhar. Todos aqueles que são relacionados com o Lobby Firebase, obviamente, isto não está implementado. E um outro aqui que eu não sei porquê. Vou só correr mais uma vez. Está bem? Portanto, isto a propósito das faltas... Um momento... Esta cena de... Também foi... Porquê que eu gravo os vídeos? Porque, reparem, está dito, por questões operacionais, que vocês têm que estar preparados para aprender às sextas-feiras, aprender sobre Android, às sextas-feiras, entre o 12h30 e as 2h. Ouviram? Às sextas-feiras, o vosso cérebro tem que estar capacitado para aprender Android e a programar para Android entre as 12h30 e as 2h. Isto é tão século XX, pá, é tão século XX. Já não tem que ser... Não, mas é que o que eu faço com esta história dos vídeos e das transmissões é o onde já não é importante, o quando também não, porque o vídeo ficou. Ok? Epá, se calhar já entramos no século XXI, não? Eu às vezes aprendo melhor em casa. Claro, a malta faz pausa, volta para trás, este teste está a falhar! Vou passar-me da cabeça com isto. Bom, está bem? Vá, pessoal, vou fechar a loja, já tenho aqui o próximo ocupante da sala, vá. Quarta-feira, eu acho que isto já dá um bom empurrão para a malta começar a mexer.
Quarta-feira vou continuar com isto. Abraço, pessoal. Fiquem bem. Vou espreitar a seguir. Depois do almoço espreito isso. Pessoal, fiquem bem. Abraço.